Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, fica o convite para você me seguir também no Instagram, o link está aqui embaixo. Se você está no YouTube, o convite é para você se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo, ok? Pessoal, hoje temos, como não poderia deixar de ser, muitas notícias interessantes, muitas notícias positivas e uma forte tendência de mudança, muitas coisas novas acontecendo, muitas mudanças chegando, muitas coisas que estavam assim dadas como certas, agora tendo uma nova realidade, uma nova configuração, uma nova acepção. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dessas notícias de hoje. Primeira grande mudança que temos hoje, nesse dia 12 de julho de 2021, é o dia em que tem uma troca ali no Poder Judiciário, na mais alta escala desse membro ali dos componentes dos três poderes, que é a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Isso é uma grande mudança porque dá ao presidente atual a oportunidade de nomear mais um integrante ali para a Corte Maior Brasileira. É claro que isso traz aí um cenário todo aí de expectativas e mudanças na composição dessa estrutura aí tão presente na nossa realidade. Então, uma primeira mudança aí importante para ficarmos de olho. Lembrando que caso haja uma reeleição do atual governo, muito provavelmente ele terá mais 2 cargos ali para serem nomeados, porque há mais 2 ministros que vão se aposentar, ambos no ano de 2023. O próximo na lista seria só no ano de 2028, mas lembrando, caso haja a reeleição, teria um total aí de 4 novos integrantes que o atual governo poderia colocar, né? Uma outra grande mudança importantíssima que estamos vendo no dia de hoje, ou mais especificamente no último fim de semana, foi que o SBT conseguiu desbancar a Rede Globo, assumindo a liderança ali da audiência lá durante a Copa América, né? Foi, é claro que ali uma derrota para o Brasil, mas foi uma derrota também para essa que é ainda a maior emissora de TV brasileira, né? Então, um sinal ali de grande mudança. Voltando naquela questão, né, que a gente tem falado um pouco aqui do valor notícia, né, que são os critérios que os jornalistas usam para decidir se um fato acontecido é notícia ou não. Falei para vocês que geralmente os critérios são o fait divers, né, que é o fato diverso, e o critério omnibus, que é o critério do interesse de todos. Porém, é curioso a gente ver porque esse maior veículo de comunicação do Brasil, por ter perdido o direito de transmitir eventos como a Copa América, ao falar sobre os esportes, não citava e não citou esse tipo de evento, né? Então você vê que o valor notícia não é exatamente aquilo que é do interesse de todos, mas talvez aquilo que é do interesse particular, né? Quer ver outras mudanças grandes que vimos agora nesses últimos dias, né? O pessoal falando muito sobre impeachment. A gente viu o Kassab, né? Kassab falando que, há poucos dias atrás, falando que o impeachment seria inevitável e tal, e mudando o tom, né? Agora ele descartou o impeachment e aproveitou ali a oportunidade para lançar o atual presidente do Senado, né? O Rodrigo Pacheco, como um eventual candidato ali ao Planalto, né? Ele chegou a dizer que essa questão do impeachment não pode ser banalizada, né? Precisa ter um fato concreto, porque estamos, segundo ele, numa democracia, afirmou ali o atual presidente do PSD. E ele disse, né, reafirmando, que não vê nenhum fato concreto aí que justificasse um pedido de impeachment nesse momento. Vejam como as coisas vão mudando, né? As opiniões se transformam. E né, essa conversa de impeachment aí cada vez fica menos forte, porque nesse caso específico o tempo joga a favor do governo, uma vez que você precisa de tempo para fazer um processo desse, precisa de apoio, precisa de gente nas ruas também. O que temos visto também, muito interessante, claro, a parte econômica aí tendo uma grande recuperação, uma recuperação impressionante, inacreditável, extremamente exitosa, na palavra de muitos especialistas. Agora nós estamos vendo que o agronegócio bateu recorde e isso fez com que algumas cidades do interior tivessem um salto no seu consumo, não só no consumo básico, mas no consumo de luxo, né? Porque toda essa riqueza extra ela está se refletindo na venda de carros,
de aviões e também no próprio varejo. Matéria da Revista Oeste, do Afonso Marangoni, muito interessante. Lembrando que todas as matérias citadas aqui no canal Daniel Lopes eu sempre deixo todos os links aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Lembrando também que tenho feito ali um shorts, né, que são aqueles vídeos curtos que o YouTube está oferecendo. Tenho feito alguns shorts com resumo dessas notícias. Se você está assistindo no YouTube, fica a dica para você assistir no Instagram também, porque lá no Instagram a gente está colocando também as notícias ali, as 10 mais notícias interessantes do dia, sempre separadas para vocês, fazendo sempre aquela curadoria de notícias que temos feito aqui, deixando as notícias negativas para o noticiário normal, né? Quem quiser ver as notícias mais prejudiciais, as menos otimistas, é só ligar a televisão. Eu tento preencher a lacuna dando destaque àquilo que é positivo e que por critérios talvez um pouco obscuros dentro dessas opções aí do Valor Notícia, as grandes emissoras não dão o devido destaque. Então aqui a gente dá esse destaque. Essa questão do agronegócio é maravilhosa porque com o consumo maior de carros, aviões e do varejo, a gente sabe que vendendo mais as empresas têm que contratar mais. Contratando mais, reduz o desemprego e favorece o famoso círculo virtuoso e a profecia autorrealizável que tantos temos falado aqui no canal há tanto tempo. Além disso, outra mudança também, pessoal falando, né, a questão dos dividendos, reforma do imposto de renda, né, toda aquela polêmica envolvendo a taxação dos dividendos, envolvendo também a questão de acabar com os juros sobre capital próprio, né, algo que traz ali para os investidores recursos e também, no caso dos fundos imobiliários, né, a procura do investidor pelo fundo imobiliário favorece, né, as construtoras, favorece todo o mercado imobiliário, né? Então esse setor tem ficado muito preocupado, mas temos aí visto algumas matérias dizendo que a taxação sobre os dividendos entre as empresas deve cair, né? Pode ser que ela caia, porque muitos têm demonstrado essa insatisfação lá com o ministro Paulo Guedes e parece que o ministro Paulo Guedes tem estado bem aberto a rever esse tipo de critério. Outra mudança muito interessante que tem acontecido, extremamente positiva para o Brasil, para todos nós, é que o avanço da imunização, ela está começando a separar aquilo que eles chamam de curva de casos e a curva de óbitos, né? Porque anteriormente, quanto mais aumentava o número de casos, mais aumentava o número de óbitos. Agora, com a questão da imunização, parece que mesmo com o aumento de casos maior, o número de óbitos não acompanha no mesmo ritmo. Então isso é uma notícia extremamente positiva, aponta em direção à nossa recuperação e superação à crise sanitária e é claro que isso ajuda a recuperação econômica. Outra questão também de mudança aí, né, o pessoal lá do quanto pior melhor, sempre torcendo, né, para o Brasil ter problema, né, ficar em situações desfavoráveis, tinham ali como grande esperança de confusão a crise hídrica, né, que pudesse gerar um racionamento de energia, esse racionamento gerando grande satisfação popular, mas o que acontece nesse sentido é que alguns estudos já estão mostrando que a própria crise sanitária reduziu o consumo de energia, né? E alguns especialistas têm mostrado que sem a crise sanitária, a crise hídrica poderia ser mais complicada, né? Porque com aquela momentânea estagnação econômica que tivemos, o consumo de energias diminuiu, isso garantiu que o Brasil não tenha que reviver aquela situação muito chata do racionamento. Além disso, também temos artigos muito interessantes, como o artigo do Luiz Carlos Mendonça de Barros, lá no Valor Econômico, que Luiz Carlos Mendonça de Barros foi diretor do Banco Central também, presidente do BNDES, ministro das Comunicações, e ele escreveu um artigo chamado "O FMI veio ao socorro do Brasil mais uma vez". Mas é muito interessante o artigo porque ele mostra, ele já trabalhou muito nessa frente, né, com o Fundo Monetário. Ele falou que é a primeira vez, né, que ele viu o Fundo Monetário vir ajudar o Brasil voluntariamente, né? Não foi o Brasil que pediu, não foi o Brasil que clamou, o FMI veio voluntariamente pedir ajuda ao Brasil para enfrentar a chamada crise de confiança das contas fiscais, né? E essa crise de confiança, na opinião do Luiz Carlos Mendonça de Barros, é mais fruto de uma análise pessimista daqueles especialistas que deixam a ideologia ali meio que atrapalhar a sua análise técnica, né?
e dizendo que, nesse artigo, que o próprio FMI desmentiu as projeções negativas que esses especialistas estavam fazendo no Brasil, uma vez que projetaram ali um déficit fiscal para apenas 1,7% do PIB nesse ano, ao contrário do 3,4%, ou seja, o dobro que estava sendo previsto para esse mesmo período. Então, ele mostra, né, que aquele problema da chamada dominância fiscal, né, dominância fiscal é a situação ali, né, complicada em termos das contas públicas. Ele falou que muitos analistas do mercado dizem que já existe, mas ele falou que provavelmente não existe e não vai acontecer no futuro próximo, inclusive porque o próprio MI vai emprestar aí, vai oferecer 15 bilhões de dólares para o Brasil e tem apostado que o Brasil em 2024 já vai ter a volta, né, ter o retorno do nosso superávit econômico, que é uma vitória gigantesca. E o pessoal fala, mas e os preços? Os preços estão subindo? Então, alguns analistas agora estão defendendo a opinião que existe aí uma alta de preços, mas ela é temporária. Vou deixar todos esses artigos aqui para você saber de onde eu estou tirando. Gestores, inclusive, estão vendo oportunidade em prêmio nesses juros aí no curto prazo, né? Porque eles acreditam que essa alta de preço não vai continuar muito acontecendo. Outra notícia maravilhosa que tivemos, né? O Brasil será um centro de excelência de motor flex para carros híbridos da Volkswagen. Essa decisão da montadora alemã pode ser ali a salvação para a indústria automotiva nacional, porque nós estamos vendo já uma tendência de consolidação dos carros elétricos, e isso deve acontecer primeiro nos países mais envolvidos e ficaria obsoleta a produção de automóveis nos países em desenvolvimento. Isso poderia colocar o nosso parque industrial numa situação muito complicada, gerando ali desemprego e problemas, né, econômicos. Mas a solução que a Volks achou é fazer com que o Brasil seja um centro de pesquisa no desenvolvimento de carros híbridos que usam biocombustível. Isso vai dar uma sobrevida para o nosso parque industrial, gerar empregos e evitar ali muitas demissões. Uma notícia maravilhosa. Além disso, né, a partir dessa segunda-feira, dia 12 de julho, mais de 2 milhões de pessoas já podem sacar o seu auxílio emergencial. Então, isso também é muito bom, que é mais uma injeção aí de valores enormes na nossa economia. Para fechar, né, tivemos aí a notícia de que houve a maior apreensão de entorpecentes da história do nosso país, né? Foram encontrados ali 36,5 toneladas daquela erva num caminhão, e foi a maior apreensão da história. Então, notícias muito positivas aí. Temos muitos problemas, claro, o Brasil é perto de Game of Thrones, de House of Cards, né? É sempre ganha o Oscar, né? Mas temos muitas coisas legais também. Então, notícias boas para a gente começar bem essa semana, se Deus quiser. E como sempre faço, né? Digo para vocês, examine todas as coisas, retém que é bom, e peço a Deus aqui em nome de Jesus que nos proteja do desemprego, da falência, das enfermidades, e que dê a todos nós uma semana de saúde, de vitória, e uma semana abençoada, que a gente possa sair o mais rápido possível dessa crise sanitária e seguir o trilho aí, o rumo da recuperação econômica, da volta do emprego e das famílias, principalmente as pessoas menos favorecidas, tendo ali melhores condições. É isso que a gente sempre deseja e pede a Deus em nome de Jesus. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!